Eu estou sempre aqui falando um pouquinho sobre os adolescentes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a criança, vou começar falando sobre a criança, mas você vai ver que eu vou terminar falando sobre o adolescente. Porque uma coisa que eu tento enfatizar aqui é o seguinte, o adolescente, ele não nasce do nada, né? Ele não brota ali no chão, de repente surgiu um adolescente na minha casa. Não, o adolescente é aquela criança que você tem em casa. Então vamos pensar numa situação seguinte. Sabe aquelas mães que fazem tudo para o filho adolescente? Filho adolescente não, para a criança. Né? Aquela mãe preocupada demais. E às vezes, quer dizer, tem várias desculpas que as mães dão para fazer tudo pelo filho. Ou porque ela está com pressa, ou porque não tem paciência, ou porque a criança não consegue, a mãe não consegue esperar, ou não tem paciência para ensinar. Então existe de tudo. Mas existe aquela mãe, né, que faz o quê? Não, deixa que a mãe faz para você, deixa que eu corto para você, deixa que a mãe pica, deixa que eu pego a água, deixa que eu amarro o cadarço. E a mãe faz tudo para a criança. Com isso, o que a mãe está ensinando para a criança? Ela está ensinando, além de ensinar que a criança não sabe fazer, que ela não consegue fazer, que ela não vai tentar, tá? Ela está ensinando para a criança o quê? Que a mãe é melhor do que ela em tudo. É que ela não sabe fazer, que ela não é boa o suficiente, a criança em si. Então, o que a mãe está ensinando? Além de não estar ensinando aquilo que a criança às vezes tem capacidade para fazer, tá? Ela está ainda passando para a criança aquela questão de que eu não sei e minha mãe sabe. Tá? Esse é um ponto. Agora, olha só. A criança, com isso, ela vai fazendo o quê? Ela vai se acomodando. Ela vai vendo que ela não precisa fazer esforço. E daí vai crescendo e chega onde? Na adolescência. Que daí cria-se aquele adolescente que está lá em casa, acomodado, que não faz as coisas, que não toma iniciativa. Por quê? Porque ele sabe que tem alguém que vai fazer para ele. Para ela também, né? Porque é adolescente, menino ou menina, tanto faz. Então, assim, ele sabe que tem alguém. Minha mãe vai fazer, minha mãe dá conta. Mas o que acontece nessa época? Nessa época, a mãe já está cansada, já está estressada, já está de saco cheio, né? Já tem um monte de outra coisa para fazer. E daí ela começa a fazer o quê? A se estressar, a não dar conta da situação, né? E o filho está acomodado, porque ele sempre foi assim. Tá entendendo que o adolescente que está ali, ele não vem do nada. Ele tem uma história de vida, ele tem uma construção. Então, o adolescente de hoje é a criança que foi ontem, né? E a mãe muitas vezes precisa ver esse adolescente com esses olhos do que foi feito, do que ele aprendeu, do que ele sabe. Tá entendendo?